Acho que ficou claro para todo mundo que tem TDAH, como funciona, etc. Agora, eu tenho aqui algumas perguntas que eu levantei durante alguns tempos e vou submeter a vocês e vamos tentar discutir. A Lia tem uma pergunta para fazer que acho interessante e eu quero entender. Eu queria perguntar para as pessoas que estão aqui qual que foi o sentimento na hora que achou que tinha o TDAH, procurou um médico para saber se tem o diagnóstico. Qual foi o sentimento? Nos dá um exemplo de resposta. Inadequação, não ter conquistado aquilo que gostaria na vida, não conseguir ler um livro, coisas desse tipo. Alguém pode responder? Para mim foi um sentimento de alívio e de tristeza, porque muita coisa da minha infância fez sentido e eu chorei. Quando eu tive o diagnóstico, chorei, falei, também a culpa não era só minha. Fui chamada de como se fala, de preguiçosa, de que não queria estudar, enfim, eu tinha muita dificuldade na escola e foi um misto de tristeza e falei, bom, então o problema não comigo, agora eu consigo tratar. Então foi um certo alívio também. Tirei o peso das costas, para te falar a verdade. Quando você procurou o médico? Sim, quando eu fui diagnosticada com você e comigo. Mas eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Dá para ouvir o microfone? Sim, tá. Quantos médicos você procurou antes de chegar ao teu diagnóstico? Especificamente para o TDAH, não. Na verdade, quando eu busquei o médico, era mais para um quadro de muita ansiedade, começo de depressão. Na verdade, eu já tive depressão, achava que estava voltando para a depressão. E aí eu entendi que o que eu estava passando era... Aí a gente chegou num diagnóstico muito mais focado no TDAH do que nos outros aspectos. E aí, quando a gente começou a tratar, muita coisa começou a fazer sentido, muita coisa melhorou. Obrigado. Vai. Bem, na parte da procura, para mim foi a mesma coisa do alívio de tirar um peso nas costas de você finalmente entender o problema. Aquilo que, tipo, é um problema e você não sabia. No meu caso, especificamente, foram 3 médicos, também com o senhor doutor. Os 2 últimos médicos me diagnosticaram mais na parte da depressão e uma alta crise de ansiedade. Então, basicamente, quando eu fui tratar em terapia e buscar os medicamentos, basicamente não tinha solução. Eu tomava, fazia terapia e não via resultado. Então, ainda ficava aquele problema e aquele peso de como o problema fosse meu. Né, que se fosse uma culpa minha, tudo aquele bolo de linhas entrelaçadas que tipo, ninguém entendia, ninguém compreendia. Então foi um grande alívio quando basicamente eu vi que o problema tinha uma solução. E agora, como é que está a tua vida hoje? Há quanto tempo você está em tratamento? Com o senhor basicamente 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses por aí, e bem, melhorou bastante. Bastante da minha falta de atenção e dos meus problemas que eu tinha melhoraram. Então, basicamente, deu uma grande melhorada, deu um alívio gigante. Ok, pode fazer uma pergunta importante que vale para todo mundo. Mérito de quem? Eu acho que, por grande parte meu, por tanto procurar ajuda e também não desistir no meio do caminho, e mais mérito também do uso profissional, porque, querendo ou não, o senhor foi tipo uma experiência diferente que eu tive, então basicamente o problema que eu trouxe... Lindo. Tomou um monte de bronca, né? Um monte. A primeira sessão ninguém esquece. Você odeia. Você levanta, vai embora e volta pro carro. Então, basicamente, eu penso que, por uma parte, foi um mérito tanto profissional seu, quanto pessoal meu de correr atrás. Então, na minha opinião, eu sou um instrumento nas mãos de vocês. A partir do momento que vocês sabem me tocar, vocês conseguem tirar um som.
e consegue fazer uma melodia. Mas se você não souber, se a gente não conseguir encontrar essa afinidade e, acima de tudo, essa empatia, nada funciona. Eu posso ser o melhor médico do mundo e você é o pior paciente do mundo. Você pode ser o melhor paciente do mundo, se é que existe o melhor paciente do mundo, e eu posso ser o pior médico do mundo. Nós temos que ser bons ambos. Então, o mérito é principalmente seu, porque você se entende, você se aceita, você não se coloca competitivo com você mesmo, você não é teimoso com você mesmo e você se coloca complementar com você, com a tua vida, com o teu tratamento e você consegue enfrentar a sua família, seus amigos, seu trabalho, seu mundo para poder ter uma qualidade de vida. Gostou? Gostei. Bastante, né? Andei bem. Joia. Outra coisa importante, quando ele faz a pergunta, pode dar o microfone para ele. Uma coisa que eu aprendi em todos esses anos de vida e de trabalho é parar de me levar a sério. A gente tem que brincar, tem que parar de se levar a sério, tem que ficar light, pegar tudo muito mais light, porque TDAH, depressão, síndrome do pânico, insegurança, ansiedade, transtorno bipolar, etc., são patologias muito complexas. As pessoas sofrem muito, vivem muito mal, desenvolvem outras disfunções que ajudam eles a viver cada vez pior e a coisa fica péssima. A um certo ponto se torna quase que intratável, porque quanta droga uma pessoa pode tomar para tentar corrigir uma droga sobre uma droga? Então, o segredo, na minha opinião, é simplificar a vida, não se levar a sério, e vou aproveitar e explicar qual é o meu conceito de vida, qual é o intuito da nossa vida, a busca do prazer. Nós vivemos a nossa vida em busca do prazer. Nós temos que encontrar esse prazer, assumindo o que nós somos. Um pouco mais inteligentes, um pouco menos inteligentes, um pouco mais gordos, um pouco menos gordos, um pouco mais simpático, um pouco menos simpático, um pouco mais tímido, um pouco menos tímido. A partir do momento que nós nos assumimos, nós podemos buscar prazer. E encontrando prazer, bola para frente. Ok, que mais perguntas? A sensação, né? Parece que a gente sempre faz vítimas, além de nós mesmos, a gente faz vítimas na nossa história, né? E isso é um processo de muita dor, velho. Sempre tive uma sensibilidade para com os outros, uma empatia, então, mesmo assim, sempre tinha essas vítimas ao meu redor, por causa da impulsividade, da agressividade. E o diagnóstico não diminui essa dor. Continua esse processo, mas ele mostra que é possível o hoje e o futuro sem tanta dor. É a possibilidade do prazer, de uma vida funcional, sem machucar ninguém e sem se machucar. Então, o diagnóstico inicial, quando você olha para a tua vida, É um pretexto. Hã? É um pretexto para você começar. Você vê que é o processo, né, de aceitar e reconhecer, mas depois de entender que, caramba, que legal. Daqui para frente eu vou conseguir
Eu estou falando isso. Eu fiz esse exercício por muitos anos depois de diagnosticado, mas ainda era difícil, muito difícil. E as vítimas ainda eram feitas na minha vida, porque não tinha controle, queria ter e não tinha. Mas o principal, eu acho que é não fazer vítima. Eu acho que o mais saudável, acho que o sentimento mais puro, eu acho que eu consegui entender depois do diagnóstico ou depois do remédio certo, do medicamento certo, é que eu não faria mais vítimas. Certo. Eu vou ler para vocês alguns cases. Me senti a vida toda estranha, deslocada, procrastinadora. Não gostava de fazer amizades, me isolava de tudo e todos. Tem algo a ver com eu ter TDAH? Sim, tem a ver, porque você está diferente. Você vive numa outra frequência e os outros numa frequência diferente. Por que quando o efeito da Ritalina acaba, fico depressivo e nervoso? Porque, como eu falei antes, a Ritalina cansa, então, esse cansaço, se você tem um fundo de tristeza, de mal-estar, de depressão, de desânimo, etc., se fica cansado e depressivo. Por isso que a terapia é fundamental. Tenho muita impulsividade, acabo descontando tudo em compras e comida, e logo depois me sinto desmotivado e frustrado. Pode ser TDAH? Pode ser TDAH. Tenho muita impulsividade, acabo descontando tudo em compras e comida, e logo depois me sinto desmotivada e frustrada. A impulsividade pode. Hã? A impulsividade pode. Pode ser TDAH? Não acho que seja, mas pode. Então, eu não acho que seja, considerando o que eu falei no começo. Todos nós somos um pouco de TDAH. Todos nós temos um pouco de déficit de atenção, de hiperatividade. Agora, descontando tudo em compras e comida, na minha opinião, ela usa. Eu tenho uma teoria sobre compras e sobre comida. A pessoa... peço desculpas aos psicólogos. A pessoa vive de uma forma muito ruim a vida dele. Vive de uma forma depressiva. Vive submisso à vida, à situação e a tudo aquilo que acontece. O único momento que a pessoa consegue se sentir poderosa é quando compra. Porque naquele momento que faz o cheque, antigamente, pega o cartão, se sente poderosa. Se você pega muitas dessas pessoas que compram compulsivamente, muitas coisas que compraram ainda não foram tiradas do papel, da caixa. A mesma coisa com a comida. Comida, nós acumulamos tensão. Vamos fazer um exemplo. É mais fácil. Nós acumulamos tensão porque isso é importante para a gente entender a nossa vida. Todos nós acumulamos tensão. Todos. Normais, não normais, todo mundo. A curva certa da tensão é mais ou menos uma curva como essa. Sendo que, na realidade, essa curva ela é muito mais feita dessa maneira. Ou seja, são múltiplos processos que geram essa curva. E tudo isso dentro de um limite de tolerância. Limite de tolerância que cada um de nós tem, em função da sua cultura,
da sua educação, da sua experiência de vida, dos seus hábitos, etc, etc. Existem alguns momentos onde nós acumulamos uma tensão que cutuca o limite de tolerância. Essa situação, eu chamo ela de pavio curto. Tudo é código para poder simplificar as coisas. E existe uma outra situação onde eu acumulo uma tensão que quer ultrapassar o meu limite de tolerância. E aí, isso daqui eu chamo curto-circuito. Tá bom? É claro? Muito bom. A pessoa que usa a comida é aquela pessoa que acumula muita tensão sem conseguir eliminá-la de uma forma natural, essa daqui, e a partir daí quer ultrapassar essa tensão, mas como aqui tem o limite de tolerância, ela não consegue, entra em curto-circuito. E aí usa a comida como isso para aliviar toda essa pressão. E continua vivendo a vida dela em curto-circuito. Deu para entender? Porque a pessoa usa a comida. A pessoa usa a comida como uma ferramenta para aliviar a tensão dela, talvez para não entrar em curto-circuito, talvez para sair dessa situação, enfim, para se manter no nível de tolerância. Como é que resolve essa situação? Na opinião de vocês, pelo bom senso. A terapia é um método, mas na prática, o que tem que fazer? Aumentar o limite de tolerância para um novo limite de tolerância. A partir daí, que na realidade corresponde ao processo natural de evolução, de crescimento, de amadurecimento do indivíduo. O meu nível de tolerância quando eu tinha 10 anos era aqui, agora que sou um pouco mais velho, está aqui. Então, aceito hoje muito mais tensões do que aceitava quando era mais jovem. Certo? A partir daí, e isso é um processo dinâmico que se renova. Se eu não preciso cutucar permanentemente meu nível de tolerância, eu não preciso usar a comida. E a partir daí, ou emagreço, ou me mantenho, ou evoluo. Ok? Então, existe alguma medicação para TDAH que tem efeito contínuo e que não me deixe acontecer depois que o efeito acaba? Nós desenvolvemos isso. Não consigo me concentrar em algumas situações e por diversas vezes me sinto frustrado ou nervoso, até mesmo incapaz de aprender. Contudo, quando o assunto é do meu interesse, consigo aprender com muita clareza e eficiência. O que me impede de concluir assuntos quando não são do meu interesse? É interesse. Se eu não preciso ser TDAH para participar de uma aula e não prestar atenção no que o professor fala. Por alguns motivos. Ou porque ele fala não me interessa, por alguns motivos. Vamos lá. Tudo friamente calculado. Nem sabia o que eu falava. Por que eu sou seletivo na minha prestação de atenção? Porque, para que eu possa ter qualidade de vida, eu preciso de desejo, necessidade e motivação. Ok? Então, a diferença entre desejo e motivação?
preciso de... Qual é a diferença de desejo? Desejo é estou a fim de alguma coisa. Motivação é alguma coisa que justifica o que eu faço. Eu já vou explicar. Eu preciso de desejo, necessidade e motivação. Essas três situações são fundamentais para que eu possa ter o equilíbrio. Ok? Então, eu vou prestar atenção na aula a partir do momento que eu tenho desejo. 2, que eu tenho necessidade. Por que vocês estão aqui? Vocês têm desejo, vocês têm necessidade, vocês estão motivados porque vocês imaginam que isso vai agregar alguma coisa para vocês e vai melhorar a qualidade de vida de vocês. Agora, a grande questão é que essas três situações precisam estar sempre juntas. Eu não posso ter só necessidade e motivação, ou só motivação e desejo, ou só desejo e necessidade. Preciso ter as três juntas. E as três juntas se mantêm juntas em função da disciplina. Então, eu preciso ter disciplina para poder ter desejo, necessidade e motivação. Senão não funciona. Por isso que eu não presto atenção na aula, que não me interessa, e presto atenção naquilo que me interessa, porque aquilo que me interessa me motiva, me gera necessidade, me dá prazer. Ó, prazer. No final, é isso. Ok? No meio do sexo, começo a pensar em coisas aleatórias e perco o foco. E aí, como é que fica isso? Não, parceiro ou parceira pode estar colaborando, mas se você tem TDAH e perde o foco, Desejo e necessidade, né? o que faz? A motivação caiu. A motivação caiu, você não tem disciplina. Tem que ser disciplinado. Vocês levam... Sexo não acontece, então. Como é que é? Se os dois tiverem a mesma coisa, cai na motivação do meio, sexo não Mas acontece. é meu filme, né? Imagina os dois com TDAH. Isso não é um filme, não, isso é um terror, né? Imagina os dois com TDAH sem medicamento. Jesus. Como é que fica? Loucura. Então, vocês brincam, mas tudo isso é trágico para a pessoa. Estar lá, tendo uma atividade sexual e pensar na conta que tem que pagar, na roupa que tem que lavar, no trabalho que tem que concluir, sendo que, a um certo ponto, a excitação é algo totalmente inconsciente. E se você perde o sentido do inconsciente e começa a racionalizar, então você fica consciente, tá? Você começa a pensar que o ato sexual, na realidade, é muito feio. É horrível. Que coisa mais idiota. É verdade ou não? Ninguém responde agora. Estou pensando quanto é consciente ou quanto inconsciente o ato sexual. Óbvio que ninguém consegue ter uma ereção ou uma lubrificação, uma excitação, se for somente consciente. Não funciona. Tem que ter a motivação, o desejo, a necessidade inconsciente para poder ter o prazer. O consciente vem depois, vem antes. Então, eu preciso ter disciplina
para poder cuidar do meu parceiro, da minha parceira antes, e preciso ter disciplina para cuidar do meu parceiro, da minha parceira depois. Não deite e dorme. Essa é outra história, outra palestra. Outra pergunta interessante. A paciente foi diagnosticada com 30 anos, porém o irmão foi diagnosticado desde pequeno, com muita hiperatividade. A paciente sempre fazia tudo para não desagradar os pais, porque eles se preocupavam muito com o irmão. Então, ela era meio que invisível para os pais. Isso é a típica situação de uma paciente com TDAH que entra em um estado de depressão porque os pais não entendem, não compreendem, não aceitam, não têm essa leitura não verbal de tudo aquilo que acontece com a filha. A partir daí, quando finalmente ela consegue ter o diagnóstico, ela já está tomando um monte de antidepressivo, vai continuar tomando antidepressivo, remédio para o TDAH até equilibrar e diminuir o antidepressivo. Tá bom? Vocês façam perguntas. Agora a vez de vocês. Vai. A meditação, qual tem sido a experiência? Microfone, porque senão não. A meditação, o senhor pode falar sobre isso em relação ao TDAH? O que você entende por meditação em relação ao TDAH? Exercício de respiração, Olha o microfone. yoga, exercício de respiração. O que você já fez yoga, exercício? E o que eles podem ajudar? A trazer a atenção para a respiração, E depois? que causa um relaxamento. E depois? O que depois? Depois, no caso do TDAH, Ah, o TDAH precisa relaxar? Não, mas eu acho que a minha pergunta é assim, não ajudaria a diminuir a hiperatividade? Tudo ajuda. Tudo, absolutamente tudo. Tudo aquilo que você for fazer a seu benefício, em prol de você, ajuda em tudo. Principalmente na hiperatividade e no déficit de atenção. Por quê? Pessoas na minha idade que não tinham medicamento, tá? Como é que criaram o equilíbrio? Se tornando precisos, meticulosos, cautelosos, atenciosos. Então, tudo tem um código, tudo tem uma referência, tudo tem um espaço, tudo tem um momento, tudo tem uma disciplina. A partir daí, a pessoa com TDAH não medicada consegue encontrar um equilíbrio. Nisso entra a meditação, yoga, massagem, acupuntura, tudo, porque a pessoa procura tudo para encontrar esse equilíbrio, essa base. Então é extremamente válido. Mas, para TDAH, medicamento, terapia. Olá, Igor. Tudo bom? Eu tenho uma pergunta assim, você falou que a pessoa com TDAH ela tem desatenção, hiperatividade, impulsividade, sofre certa ansiedade, mais medrosa, mais insegura. Eu já passei por tudo isso, já tive depressão, nunca fiz um teste para saber se eu tenho TDAH, mas se tem uma coisa que eu não me sinto, nunca me senti, é antissocial. E eu achei que você enfatizou bem isso aí. É uma característica assim, que pesa muito nesse diagnóstico. Assim, por exemplo, eu trabalho, estou em volta de muita gente e eu tenho minha sala lá atrás para eu ficar lá concentrada. É o contrário, eu quero estar perto de todo mundo e fazer várias coisas ao mesmo tempo. Até me desconcentro demais, porque eu quero estar ali com todo mundo me comunicando e trocando ideia, e, enfim. Eu nunca fiz um teste, acho que eu tenho TDAH,
Mas eu queria saber se é uma característica, porque essa é uma característica que eu não me sinto incluída. Então, o antissocial não é o TDAH. O antissocial é o mundo para com o TDAH. As pessoas equilibradas não aceitam o desequilíbrio do TDAH. Então, por mais que o TDAH queira ser sociável, ele não é aceito pelos outros. Ou é aceito com restrições, com dificuldades, com reservas. Respondi? A pergunta foi muito boa. Só queria complementar e dizer para a colega ali que, por muitas vezes, eu também gosto dessa questão social, mas eu acho que para a gente a solitude é importante para diminuir os estímulos, sabe? Eu, por exemplo, em relações sociais, em eventos, eu adoro falar com muita gente, falo com muita gente, mas assim, quando acabo eu fico exausto. Então, eu acho que esse momento de recolhimento é importante para renovar as forças. E várias vezes em eventos, por exemplo, eu tento dosar, sabe? Tenho muita vontade de ir ali me conectar e tal, mas eu fico quietinho para não ficar esgotado, sabe? Então é um jogo, acho que acima de tudo, de autoconhecimento, né? Sobre o comentário dela também, eu acho que é até bem diferente de antissocial. Na verdade, você quer até falar demais. Então, antes de eu tomar os medicamentos, eu era descontrolada numa roda de conversa. Então, só eu queria falar, as pessoas falavam, eu atropelava, e eu ficava naquela ansiedade da pessoa mal terminar a frase já está respondendo e está sempre querendo estar com as pessoas. Hoje em dia, com o medicamento, eu sou bem mais equilibrada. Então, assim, eu tenho calma, não só de esperar a minha vez de falar, como de escutar também, coisa que não acontecia. Eu não escutava ninguém, eu era estrambelhada. Ok? Bom. Hoje em dia a gente coloca alimentação em tudo, né? Então a minha pergunta é alimentação adequada, sem alimentos anti-inflamatórios, melhoraria? Sempre. Sim. Sim, claro. Tá. E em relação a ele que perguntou sobre yoga, eu diria o seguinte, que quando é criança, que tem um TDAH forte, a criança que não para quieto, o yoga não vai ser bom. A criança pira e a professora também. Mas ginástica olímpica é muito bom, porque a criança não para e ela manda aquela energia toda para a ginástica olímpica. E eu conversando com alguns professores, eles falaram o seguinte, que a maioria desses atletas olímpicos, eles têm alguns déficits e só uma pessoa assim conseguiria 8 horas de treino, que uma criança normal não aguentaria. Então, eu tive um filho que não parava quieto um instante. E aí me aconselharam, vê se você dá remédio para ele, põe ele para fazer ginástica olímpica. Aí ele foi fazer ginástica olímpica, taekwondo, foi fazer um monte de coisa. E aí ele ficava sossegado, porque ele gastava toda a energia dele aí. Já o adulto pode praticar yoga, porque aí ele vai ter um outro foco diferente. Ele tem um outro tipo de controle e consciência daquilo ali. Mas quando é criança, não, tem que gastar essa energia. Foi a experiência que eu tive. Tá certo. Mais alguma dúvida? Perguntas? Eu quero pedir um favor para vocês. Que é assim, eu preciso da ajuda de vocês, saindo desse evento, eu gostaria que vocês comentassem no Instagram sobre o evento. Então, ou no Google, onde vocês queiram, de forma que as pessoas possam saber sobre o evento e qual a opinião de vocês. Aceitamos críticas positivas e críticas negativas, porque tudo vai nos ajudar a melhorar e fazer novos eventos. Antigamente não tinha caixa de som, não tinha microfone, antigamente não tinha esse negócio para gravar, não tinha bateria suplementar para celular, tinha doce lá na comida, que hoje não tem. Então temos que melhorar isso, porque as famílias querem doce. O Instagram,
Está na apostila. Na apostila, no final da apostila, tem o endereço do Instagram. Tem a chamada para o curso, para a palestra. Vocês podem comentar lá, por favor. Bom, eu preciso fechar, porque vou mandar a gente embora. Fecha. Agradeço a todos vocês. Daqui o Vika, você costuma fazer essa palestra aqui? Aqui nessa página, ó, nessa última página aqui, tem o número de telefone, tem o endereço do Instagram. Não tenho colocado o endereço de e-mail, mas tudo E bem. essa palestra é recorrente? Espero que sim. Não é primeiro. Então, na realidade é assim, essa palestra é essa palestra. Não faz parte de um programa de eventos, de palestras, mas pode se tornar, porque dependendo do público, da fluência, do interesse, da vontade, da necessidade, do desejo, da motivação das pessoas, eu tenho disciplina para encontrar um horário para fazer a palestra que nos dê prazer e mexa tanto com as nossas emoções, com a nossa razão, sem cobrar um preço muito alto. Aí está vencido, quer falar? É uma pergunta já com uma sugestão. Eu queria saber se você faz palestra com outros temas, né, outros diagnósticos, outros transtornos, justamente por isso. Acho que é bacana essa informação, seja para quem recebe algum diagnóstico, para algum familiar que está aqui para ouvir e conseguir ajudar um familiar, ou até para a gente falar mais a respeito, pensar sobre essa questão da saúde mental que ainda é tida como um tabu muitas vezes, uma certa segregação. Eu queria saber se tem outros temas, se não, sim, acho que é super pertinente, assim, ansiedade, depressão. Não, então, tem vários temas. Esses vários temas vocês encontram o título deles dentro do nosso site, tem uma parte de cursos, tem todos esses temas. Acontece que a última palestra sobre medo de dirigir, eu fiz uma palestra sobre medo de dirigir. E foi divulgada, etc. E apareceram quase 200 pessoas, porque não tinha toda essa organização, inscrição prévia, etc. Apareceram quase 200 pessoas, porque se criou um mal-entendido na qual essas pessoas achavam que vinham na palestra, passavam medo de dirigir, podiam voltar para casa dirigindo. Então, tem toda uma cultura que precisamos criar, mas a ideia é que existam várias palestras. Eu dou várias palestras, ministro muitos cursos, mas eu tenho um grande problema, o tempo. O tempo é o meu grande inimigo. Então, precisamos nos organizar. Mas tudo é em função da demanda. Se tiver um público como vocês, faço palestra semana que vem. Tá bom? Deixa eu falar uma coisa. Ela. Eu estou na frente. Mas ela levantou primeiro. Mas eu já tinha levantado a primeira. Então, eu teria interesse também, caso você vá dar uma palestra, em relação a autismo e narcisismo perverso. Eu não sei se você lembra disso também. Escreva no WhatsApp ou no Instagram, a gente vai fazer. Doutor, eu acho super importante esses temas, porque assim, eu na verdade trabalho com crianças com transtornos e acho muito importante falar dos transtornos na vida adulta, porque é muito divulgado, muito falado dos transtornos na vida infantil, porque é o mais comum quando se faz o diagnóstico. Então, eu acho muito importante, independente de qual seja o transtorno, né? Existem muitos transtornos que as pessoas ainda não conhecem, então o TDAH, a TEA são os mais conhecidos. Mas existem muitos transtornos que estão no nosso dia a dia e que a gente precisa falar
desses transtornos na vida adulta. Então, acho que seria até interessante também uma sugestão de abordar alguma palestra que aborde assim, que fale sobre os tipos de transtornos existentes, que as pessoas não conhecem e saem taxando as pessoas pelas características que... Pode deixar. É o que eu mais faço, é te mandar mensagem. Cada um seus problemas. Eu fico até com vergonha. Não, tranquilo, estamos juntos. Na realidade, é assim, de novo, como falei para ele, eu sou um instrumento nas mãos de vocês. Eu adquiri ao longo da minha vida um certo conhecimento, uma certa informação, coloco ela à disposição de todos, a partir do momento que tem um público suficiente que justifique 1, 2, 3, 4, 5 pessoas aqui até as 10h30 da noite, mais eu, mais o aluguel da sala, mais as despesas, mais tudo, fazemos tudo. Não, o nosso interesse não é ganhar dinheiro com isso. Entende? Mas para fazer um evento para 10 pessoas não vai fazer. Tá bom? Então, obrigado a todos, obrigado pela participação.